Bem, agora a gente vai começar o nosso estudo de energia. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês, aliás, é dar um panorama geral desse estudo sobre a importância desse conceito, com o que ele se relaciona e quais são os conceitos que dependem dele e como ele pode ser explorado, né? Aliás, o objetivo dessa aula como um todo, não só desse vídeo, é mostrar as conexões que a energia tem e dar uma luz para ver como que a gente pode explorar esse conceito de maneira apropriada com outras áreas também, além da física, tá bom? É, a física, dentre as leis, dentre as teorias físicas, a gente tem um tipo de lei bastante específico, que são as leis de conservação. Uma lei de conservação é uma lei que, o nome já indica, ela fala pra gente que uma determinada grandeza física, ela vai se conservar. A despeito do que possa acontecer com o sistema físico, ela vai se conservar. É, em algumas situações, a gente tem essa lei de conservação. Na verdade, essas leis de conservação elas valem para o universo como um todo, mas ela também pode valer para sistemas menores. Na física, sempre que a gente vai estudar algum problema de física, a gente restringe o nosso estudo a uma determinada parte do universo, né? A gente escolhe uma determinada região e essa região de interesse é o que a gente chama de sistema. Então, por exemplo, lá na mecânica, quando você está estudando a queda de algum corpo, a queda livre, o seu sistema é aquele corpo que está caindo. Você pode estudar também dentro da área de física térmica, estudar um motor a combustão. O seu sistema físico é aquele motor a combustão. Então, você pode estudar, por exemplo, o sistema solar, ele pode ser um sistema físico também. Então, isso vai depender da abordagem. E esses sistemas físicos, eles podem ter relação com o mundo exterior ou não. Se eles estão fechados em si mesmos, se eles não interagem com o mundo externo, então você tem um sistema que é isolado. Em sistemas isolados, que não tem trocas com o sistema exterior, trocas de nenhuma quantidade, a gente tem que aquelas leis de conservação que são gerais, das grandezas que são gerais para o universo como um todo, elas também se conservam dentro desses sistemas. Essas leis, aqui eu destaco algumas que são bem importantes, entre elas a gente tem aqui a lei de conservação do momento linear. O momento linear é uma medida, uma grandeza física, que me dá uma medida da quantidade de movimento. Ela depende da massa do corpo, da inércia dele, né? Lembrando que a massa ela está relacionada com a inércia, que é a dificuldade que a gente tem de mudar o estado de movimento do corpo, e, e depende da velocidade também. Então, o momento linear ele é a medida do movimento e o movimento, né, dentro dessa concepção, ele se conserva como um todo. Você pode ter, por exemplo, a colisão de duas bolinhas, uma delas tem uma velocidade inicial, colidiu, ela parou e a outra saiu. Então, a quantidade de movimento que uma tinha, o momento linear que uma tinha, foi transferida para a outra, mas de maneira geral, as duas como um todo, se eu somar a quantidade de movimento das duas antes da colisão e depois da colisão, tem que ser a mesma. Uma outra grandeza que se conserva também é o momento angular. O momento angular ele é uma medida da rotação. Ele vai me dar a medida do estado de rotação de um sistema físico. É bastante comum um experimento em laboratório de física para exemplificar isso, é aquela que fica um estudante numa cadeira que pode girar, ele pega dois pesos, ele põe os pesos nas mãos, certo? Se ele gira com os braços abertos, ele vai girar com uma velocidade angular e vai dar algumas voltas por minuto ali. À medida que ele fecha os braços, isso é visual, você consegue observar que o giro dele aumenta, ele começa a girar mais rapidamente. Por que isso acontece? Isso acontece porque a rotação como um todo, essa medida de rotação, o momento angular, ele tem que se conservar. E esse momento angular ele depende da massa como a massa se distribui, certo? Ao redor do centro de rotação. Então, assim, quando eu tenho a massa mais distante do centro de rotação, ele pode se deslocar com a velocidade, ele vai se deslocar com a velocidade menor quando a massa está mais próximo do centro de rotação. Para compensar essa diminuição da distância, ele tem que dar voltas mais rapidamente, tá? Mas não é esse que é o foco. Uma outra lei de conservação é a carga elétrica. A carga elétrica, ela não vai, ela não vai, você não tem fonte de carga elétrica e não tem também sumidouro de carga elétrica, assim como essas outras grandezas. Você só pode passar a carga elétrica de um corpo para outro corpo. Então você tem um corpo eletrizado, você põe em contato
um contato elétrico com outro corpo que também seja condutor, ele passa parte dessa carga elétrica para o outro. Então, a ideia da carga elétrica é isso também. Então, você tem isso por quê? Porque as cargas elétricas elas estão ligadas às partículas, né? E uma partícula, ela não perde, uma partícula fundamental, ela não perde a sua carga elétrica, ela não altera a sua carga elétrica. Então, ela vai depender, no final das contas, por exemplo, ela vai depender de quantas partículas carregadas estão no corpo. Então, quantos elétrons a mais eu tenho do que prótons em um determinado corpo. Então, é uma grandeza que se conserva também. E além disso, a gente tem a conservação de energia. A ideia da energia é a mesma das outras anteriores. A energia ela vai sempre passar de um corpo para outro, de uma forma para outra forma, mas de maneira que ela no total ela se conserva. Em um sistema em um sistema isolado, que não troca energia com nenhum outro sistema, você tem que a energia desse sistema se conserva. E outra grandeza também, que a gente pode falar que se conserva, é a massa. A massa também, ela também se conserva. É, Numa reação química, por exemplo, você pode lá medir a massa dos reagentes antes da reação e depois dos reagentes, incluindo os gases, você vai e mede a massa de novo, então você tem que ter a mesma massa, certo? Você pode mudar, inclusive, a natureza, então você pode quebrar algumas ligações químicas, né? Criar novas moléculas, mas ainda assim a massa como toda ela se conserva. Na verdade, essas duas relações aqui, ó, as duas leis de conservação, a massa e a energia, elas estão relacionadas no limite de sistemas com alta energia, ou altas energias, ou com altas velocidades. É aquela expressão famosa que é uma das mais famosas da física, que é essa daqui, ó. Energia igual a massa vezes mc ao quadrado. Esse c aqui é a velocidade da luz ao quadrado. Essa expressão ela estabelece uma relação entre a energia e a massa de uma determinada partícula de um determinado corpo. Na verdade, ela me diz que essa energia é uma energia específica, é um tipo de energia. É a energia, aliás, é a energia de repouso, a gente chama de energia de repouso do corpo. Isso daqui vai nascer lá dentro da teoria da relatividade. Para o nosso uso diário, dos fenômenos diários, essa lei praticamente não tem importância nenhuma, porque a massa se conserva separadamente da energia. Mas só que essa equivalência, ela me diz que podem existir alguns processos físicos em que a massa se converte em energia e outros em que a energia se converte em massa. E isso realmente acontece. Você tem alguns processos que é a aniquilação de partículas, por exemplo. Isso quando você tem duas partículas, vamos dizer, um elétron e um pósitron, que é a antimatéria do elétron, ou seja, o elétron com a carga positiva. Você pode ter uma situação em que os dois têm velocidade muito alta, eles colidem um com o outro e os dois desaparecem. Então a massa some. Mas só que essa massa que tinha aqui, ela acaba se convertendo em energia. O processo oposto também pode acontecer. Esse tipo de equação aqui, esse tipo de processo, ele é importante nos aceleradores de partículas, em que o número de partículas não se conserva. Você pode ter uma colisão de um átomo com um feixe de nêutrons, alguma coisa assim, e então saem diversas outras partículas que são criadas naquele mesmo momento, e essas partículas, você soma a massa de todas elas, não é igual à massa que você tinha anteriormente, porque parte dessa massa foi transformada em energia ou o processo oposto. Tá? O processo oposto. Então, o que é mais importante dentro do conceito de energia é a lei de conservação e as transferências de energia, porque através das leis de conservação, da lei de conservação e da transferência, a gente vai poder rastrear para onde a energia vai. Então, a gente tem alguns processos de transferência de energia. Os processos, em geral, são esses três aqui. Ó. A gente tem o trabalho, que é uma transferência que está ligada a uma força atuando e um deslocamento. Então, o exemplo clássico, que é quando você abandona um corpo em queda livre. Esse corpo está parado aqui. Só por estar parado dentro de um campo gravitacional, ele tem energia potencial gravitacional. Quando você abandona, ele adquire velocidade e ele passa a ter energia do movimento, energia cinética. Então você acaba transferindo a energia potencial para a energia cinética. E essa transferência acontece por conta do trabalho da força-peso. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. A gente vai dar uma olhada nisso. A gente pode ter também o calor e a radiação.
A questão do calor é o seguinte, é que os sistemas físicos que a gente estuda, eles são sistemas macroscópicos, certo? A gente não consegue acompanhar o movimento de cada uma das partículas, a gente não consegue acompanhar é, qual é a força que uma determinada partícula exerce sobre outra, por exemplo. Então, assim, se você tem um gás dentro de um recipiente, você não consegue dizer com clareza, aliás, você não consegue medir a velocidade de cada uma das partículas e dizer que durante a colisão ela transferiu uma determinada quantidade de energia. Você não consegue dizer qual é a energia de movimento de cada uma das partículas. Seria um trabalho desumano isso. Então, se você pensar que alguns gramas de matéria tem da ordem de 10 a 23 ou 10 a 24 átomos, aliás, átomos, então isso é impraticável. Isso é impraticável. Então a gente tem que ter uma perspectiva macroscópica. E nessa perspectiva macroscópica, então a gente tem um entendimento que a gente tem algumas grandezas macroscópicas para determinar. Então, ao invés de eu calcular a transferência de energia através da força de cada partícula, por exemplo, quando eu tenho vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um gás dentro de um recipiente, isso aqui em cima é um pistão, tá bom? Então ele pode se movimentar para cima. Então, se eu tenho um gás que tem uma pressão muito grande e depois de um determinado tempo ele empurra esse pistão para cima. Ele empurrou o pistão para cima, ele realizou o trabalho porque ele provocou esse deslocamento. Ao invés de, de fazer o acompanhamento, sei lá, da energia transferida por cada partícula, eu posso calcular através do calor. Então, se isso aconteceu por conta do aquecimento aqui, então eu transferi energia para cada uma daquelas partículas, certo? E essas partículas, eu não vou acompanhar cada uma delas, o quanto cada uma ganhou de energia. Então eu posso dizer que eu transferi calor. Eu transferi calor. Essas transferências de calor, elas ocorrem por conta de uma diferença de temperatura. Por conta de uma diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, eu ponho em contato térmico, eu vou ter uma transferência de energia. Essa energia em movimento a gente chama de calor. Por que a gente diferencia o calor do trabalho? Porque quando a gente olha dois corpos entrando em equilíbrio térmico com os nossos olhos, assim, desculpa, visualmente, a gente não consegue ver nada mudando. Então, se eu tenho uma peça de metal que está quente e outra que está fria, põe as duas em contato, eu vou olhar para as duas e não vou ver nenhuma diferença, não vou ver nenhum movimento. Aparentemente nada está acontecendo, mas existe uma transferência de energia, só que ela é a nível microscópico. As partículas não estão sendo transferidas, não está havendo, não tem um deslocamento macroscópico, mas só que a energia está sendo transferida de partícula a partícula nesse caso. Então, ela ocorre pela variação de temperatura. Se eu tenho dois corpos em contato térmico que têm temperaturas diferentes, eu tenho transferência de calor. E outra forma de transferir energia é através da radiação. Bem, a radiação eu separei ela do calor aqui, por mais que o calor exista, a condução de calor através da irradiação, é porque a palavra radiação, que no nosso caso aqui indica a luz e o campo eletromagnético que viaja, ela na própria luz eu tenho energia. Então, como que funciona? Se eu tenho partículas carregadas e essas partículas carregadas são aceleradas de alguma forma. Então, eu apliquei uma diferença de potencial. A gente, aplicando a diferença de potencial, eu criei uma corrente elétrica que está acelerando, depois desacelera e assim por diante. Gerei radiação eletromagnética, que quando está dentro do espectro da luz visível, a gente consegue ver. Mas ela pode estar no ultravioleta, pode estar no infravermelho. Tá? Mas a natureza da luz é sempre um campo elétrico e um campo magnético, e os dois ficam oscilando em direções diferentes. Então seria algo assim, ó, tá aqui a direção de propagação, tem um campo elétrico aqui e um campo magnético aqui, os dois perpendiculares à direção de propagação. E esses campos ficam oscilando. Acontece que dentro desses campos eu já tenho energia. Eu tenho energia. É por conta dessa energia que, por exemplo, a luz solar ela pode fornecer energia para e a gente acaba se beneficiando disso. Ela que vai ela que vai sustentar toda a cadeia alimentar, né? Por conta dessa energia estar na radiação. Então eu não preciso de nada intermediário.
a própria luz é esse intermediário entre o Sol e a Terra, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu separei numa categoria diferente, porque não está dentro da matéria. Não é uma transferência de calor que acontece através de uma força, por exemplo. Tá bom? É, agora, então, assim, só para a gente ter uma visão de diagrama disso daqui, os problemas de energia, eles vão ter muito algo nesse sentido aqui, ó. Você vai ter um sistema físico que tem uma energia e que troca energia com outro sistema físico. Então, os dois têm duas energias iniciais, em separado. Existe uma transferência de energia, depois acaba a transferência, eles vão ter duas energias diferentes. Nesse caso, o corpo B transferiu para o corpo A. Essa transferência, se esse sistema aqui só tem interação entre os dois, vai ser tal que a energia total inicial, que é a soma das duas energias, vai ser igual à energia total final. Esse é o princípio de conservação. Agora, os contextos onde isso vai acontecer, isso aí vai ser... A gente tem vários contextos. Então, você pode ter isso tanto dentro da área da física térmica, quando você transfere calor e realiza trabalho através da expansão do gás. Você pode ter isso dentro da mecânica, quando você tem, por exemplo, um corpo mudando a posição dentro do campo gravitacional, ou então através da deformação de um corpo, a força através da lei de Hooke. Então, os processos em que a transferência de energia eles vão ser de maneira que eu vou levar em consideração a conservação da energia, ou a não conservação quando parte da energia sai do sistema e vai para um outro ambiente. Tá bom? Vai para um outro sistema. Mas a ideia básica é essa daqui. Agora aqui eu só quero dar uma pequena estruturada em quais tópicos com quais tópicos a energia está associada. Tá, aqui eu tenho o conceito de energia. A energia dentro da física, quando a gente ensina física, normalmente ela é introduzida lá no ensino médio através da mecânica. Ela vem da mecânica. Por mais que não seja a forma de energia mais palpável, assim, como a gente pode dizer, mais fácil de visualizar. Talvez os efeitos da física térmica fossem mais fáceis de ver. Mas isso tem uma razão. Isso é porque a energia, ela acaba a definição de cálculo instrumental de energia, ela passa através da definição de trabalho, que está lá dentro da mecânica. E como as coisas estão relacionadas, o trabalho de uma força ele depende, evidentemente, do conceito de força, depende do conceito de deslocamento, e também ele tem uma relação com funções trigonométricas, porque ele depende também da orientação relativa entre esses dois, entre o deslocamento e a força. Então, também está relacionado com funções trigonométricas. E aí a gente entra nas diversas formas de energia. Lá na mecânica a gente estuda duas formas que são a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética ela é uma energia que está associada ao movimento. E ela tem um teorema muito importante que relaciona ela com a resultante de forças, certo? Então ela está relacionada com a resultante de todas as forças que estão atuando sobre um corpo. Se um corpo está acelerado devido à atuação de 4 ou 5 forças, essa resultante, ou esse trabalho resultante, vai gerar energia cinética. Tá? Então, de novo, aí isso vai estar relacionado com o conceito de resultante, como a gente calcula a resultante, que também depende, evidentemente, do conceito de força e depende também da soma entre as forças, a soma vetorial entre elas. Então, vai depender daquela parte de vetores. Já na energia potencial, a energia potencial é a energia que se deve a uma interação que a gente chama de interação conservativa ou força conservativa. Então, para cada tipo de força conservativa, eu vou ter uma energia potencial associada. Essas duas formas de energia, a energia do movimento e a energia potencial, elas juntas formam um conceito que a gente chama de energia mecânica. Acontece que uma força conservativa, a gente tem exemplos clássicos que a gente utiliza dentro de sala de aula, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Apesar de, mais para frente, os alunos virem essas forças outros tipos de energia potencial.
A gente estuda depois a energia potencial gravitacional do ponto de vista macro, né? Aqui eu considero a força-peso como aquela força com a gravitação constante. Depois a gente vê que em escalas maiores, né, você pode ter a variação da gravidade de acordo com o deslocamento. Quanto mais distante você está de um, de um corpo, sei lá, da Terra, do Sol, da Lua, quanto maior a distância, menor a gravidade. Então a gravidade ela pode variar com o movimento. Aliás, variar com a distância, desculpa. Ah, e um outro exemplo também clássico é da energia potencial elástica, que está relacionado com a, uma força restauradora, que é a força que tenta fazer com que os corpos mantenham, os corpos sólidos, eles mantenham a forma que eles têm. Então, quando eu pressiono, quando eu tensiono algum corpo, ele vai reagir com a força contrária. Essa força contrária é a força de restauração, que ela tem um regime que a gente chama de regime elástico. E esse regime, ele é conservativo. Tá? Então a gente tem esses dois grandes exemplos que a gente estuda dentro da área de mecânica, por mais que existam outras formas de energia. E além disso, dentro da área de mecânica ainda, a energia é estudada depois com forças não conservativas, que é a visualização de que um sistema ele pode não estar isolado, ele pode perder energia para o ambiente ou ele pode ganhar energia desse ambiente. Então a gente tem dissipação e ganho de energia. Aí a gente relaciona essa dissipação de energia com energia térmica, que pode acontecer através dos diversos atritos, certo? Então a gente tem lá o atrito com a superfície, tem o arrasto do ar, né? Quando você tenta se deslocar através da atmosfera. Você tem o atrito nas engrenagens do motor, esse tipo de coisa que são conceitos importantes que vão entrar aqui dentro das forças não conservativas e que vão tornar alguns processos com rendimento, eles vão diminuir o rendimento de alguns processos. E dentro do ganho de energia a gente pode pensar no conceito de motor, que o motor aliás, é uma máquina, né? É um instrumento, é uma obra de engenharia que vai nos ajudar a realizar algum trabalho. Então você tem que fornecer energia para ele e ele vai realizar trabalho. Acontece que o trabalho realizado, a energia correspondente, né, ela é menor do que a energia fornecida, porque ele tem um rendimento. Parte dessa energia vai se perder em forma de dissipação de energia. Então você tem a entrada de energia no sistema, que é o seu motor, tem a saída de energia através da realização de trabalho e através de perda de energia. Então esses são conceitos que são relacionados também. Ah, e a gente tem a conservação de energia de uma maneira geral, né? Que está subjacente a tudo isso daqui, que me diz que a energia como um todo, por mais que ela se dissipe dentro em algum processo físico, ou então que eu entre energia dentro de um sistema, a energia como um todo ela se conserva. Ela não vai, você não tem fonte de energia e nem sumidouro de energia. Isso é muito importante. Então, essa aqui é a estrutura básica. Existem muitas outras coisas além disso, porque dentro de cada um dos campos da física, a energia vai estar. Então, se você for lá para o regime relativístico, estudar a relatividade, as formas de energia cinética, ela já vai mudar, a energia do movimento vai mudar. Você já vai ter a energia de repouso, que é a energia do corpo devido à massa dele. Se você vai para um regime, se você vai estudar eletromagnetismo, aí você já vai ter a energia devido ao campo eletromagnético. Mas só que essas coisas normalmente são estudadas de maneira diferente, porque em separado, porque já vai estar dentro daquele campo de estudo e a energia já vai ter sido já vai ser um conceito que é fundamentado aqui dentro da mecânica, certo? Então isso aqui é só a estrutura do que a gente tem para ver ainda.